A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar abrindo as nossas Bíblias, em Crônicas, lá em 1 Crônicas. Você que tem sua Bíblia, abra, por favor, em 1 Crônicas, capítulo 29. Vamos ler aqui alguns versículos. 1 Crônicas, capítulo 29, eu quero ler aqui a partir do versículo 11. 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 11. Vamos tratar um pouquinho sobre finanças segundo a palavra de Deus. Assim diz as Escrituras Sagradas. 1 Crônicas 29, de 11 em diante. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Agora vamos ler mais um versículo que se encontra em Filipenses, capítulo 4, o verso 19. Filipenses 4, 19, a Bíblia diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Vamos ter nesse momento uma palavra de oração. Nosso Pai, a nossa alegria ela é muito grande quando nós nos prostramos diante da Tua palavra. Pai, que nessa oportunidade o Teu Santo Espírito venha ministrar aos nossos corações, venha revelar ao Pai tudo aquilo que Cristo é e fez. Nos mostra, o Pai, quão rico Ele é, mas Ele, sendo Deus soberano, se fez carne, Ele se fez pobre para que nós enriquecêssemos. E a Tua palavra diz que em tudo nós fomos enriquecidos nele. Muito obrigado, Pai, pela vida de Teu Filho, pela obra tremenda, pela grande obra que Ele fez lá naquela cruz, removendo o nosso pecado, quando fomos atraídos no Seu corpo, e ali fomos crucificados, e ali fomos mortos com Cristo, e pela ressurreição, Ele veio ser a nossa vida, porque juntamente com Ele, o Senhor nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pai Santo, te peço para que a Tua bênção, a Tua iluminação esteja sobre a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo nessa oportunidade. Que Teu Santo Espírito transforme essas verdades em realidade na vida desses amados. Por misericórdia, nós oramos em nome de Teu Filho Jesus, o nosso Senhor. Amém. Queridos, esse tema de finanças é um tema que, de fato, a Bíblia tem enfatizado muito. Se nós, de fato, formos guiados pelo princípio da palavra de Deus sobre finanças, muitos, certamente, serão livres de dívidas, muitos não serão envergonhados, e a palavra de Deus diz assim, lá em Romanos: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor de uns para com os outros. Irmãos, algo que nós devemos ter sempre em mente, que se uma pessoa, ela não passou pela cruz, se ela não renasceu em Cristo Jesus, se ela não teve a sua natureza trocada pela obra completa de Cristo, certamente essa pessoa, ela é uma escrava de todo tipo de prazer, principalmente do Deus moeda, do Deus mamon. Jesus disse que nós não
podemos servir a dois senhores, Deus e as riquezas, porque a riqueza, o dinheiro, o mamon é um Deus na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque o dinheiro ele nos atrai, o dinheiro nos seduz, e nós dedicamos nossas vidas a ganhá-lo. Muitas vezes ficamos sem dormir à noite, calculando como acumular mais dele, e estamos sempre correndo atrás de mais dinheiro. Não é assim? A vida de muitos tem, o foco de muitos tem em ganhar dinheiro. Né? Irmãos, e por que nós estamos sempre querendo ganhar mais dinheiro? Por que será? Porque estamos muito interessados naquilo que ele pode comprar, e assim nós deixamos que os desejos consumistas assumam o controle das nossas decisões. Nós compramos, gastamos, fazemos dívidas, e quando menos esperamos, estamos enfrentando problemas financeiros. Olha, meus irmãos, uma parte significativa da população brasileira está nessa situação. E não são pessoas de uma classe social apenas. Além de trabalhadores de baixa renda, profissionais liberais, médicos, advogados, engenheiros, dentistas, uma série de pessoas. E até mesmo empresários administram mal as finanças. Gastam mais do que ganham e não conseguem pagar todas as suas contas. Ou seja, a má administração financeira não depende necessariamente do nível de renda das pessoas. Lembra que Paulo fala para Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, os versículos 7 e 8? Lá a Bíblia diz assim: o que é que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que levamos do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e com o que nos vestir, estejamos contentes com isso. Irmãos, esse texto bíblico ele nos ajuda, de alguma maneira, a compreender uma das principais razões pelas quais as pessoas envolvem-se em problemas financeiros. Elas não estão satisfeitas com aquilo que Deus já lhes concedeu. Então, amados, nós podemos nos abster de muitas coisas, mas eu creio que é impossível, nesses dias atuais, vivermos sem utilizar o dinheiro. Então, é conveniente sabermos como lidar com o dinheiro. A seguir, eu quero mostrar para vocês e dar para vocês algumas dicas como é possível ter as finanças sob controle e de acordo com o que Deus orienta através da sua bendita palavra. É claro que para administrar dinheiro é necessário ter uma fonte de renda. Por isso mesmo, o trabalho ele é fundamental. Lembra que quando o pecado entrou no mundo, o que Deus disse para Adão? Lá em Gênesis 3, verso 19, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Então, logicamente, para ganhar dinheiro, é necessário que o homem ou a mulher também trabalhe. Agora, nós estamos vendo que, como o mercado de trabalho ele está cada vez mais competitivo, para ocupar aí melhores cargos e obter remuneração mais alta, é necessário, é preciso estar preparado quando as oportunidades surgirem. E além do conhecimento e aptidão para exercer uma função, características pessoais de integridade, caráter também estão sendo cada vez mais valorizadas e precisam ser desenvolvidas. Isso aqui, meu amado ouvinte, exige, em primeiro lugar, esforço e bastante dedicação. Por isso, empenhe-se, você que me escuta, em qualificar-se e seja uma pessoa diligente no trabalho e em tudo aquilo que você fizer. Como diz lá em Efésios, você quer ser uma pessoa próspera? Você quer ter bons resultados? Efésios capítulo 6, ele traz um princípio muito precioso. Estou falando aqui para cristãos. Eu penso que todo aquele que me ouve são pessoas que está entendendo a palavra, conhecendo a palavra, tem um princípio de vida na palavra, porque
quando nós, de fato, você que talvez é uma empregada doméstica, você que de repente é um marido aí que tem o seu trabalho, né, talvez está nos ouvindo nessa oportunidade, né, aquele trabalho que nós estamos fazendo não é diretamente para o patrão. O patrão ali foi colocado por Deus, mas nós servimos diretamente a pessoa de Cristo. Por isso que Efésios 6, verso 5, a palavra de Deus vai dizer assim: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Ou seja, lá no seu trabalho, você está trabalhando para Cristo e não diretamente para o seu patrão, né? É para Cristo. Então, ele diz aqui no versículo 6, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Agora, não importa se uma pessoa ela é cristã ou se uma pessoa mundana, desde que ela trabalha com integridade, né? E nós sabemos, meus irmãos, que no nosso meio hoje tem muito crente que são sem vergonha e que são safados, que eles só trabalham quando o chefe está olhando. Essas pessoas não serão prósperas nunca, porque ela não tem consciência de que no seu trabalho ela está servindo a Cristo. E nós servimos a Cristo em ministério integral. Não é só aquele que tem aí o ministério da palavra de Deus, não é só o pastor Cláudio, né? Todo filho de Deus trabalha para Cristo em ministério integral, né? E tudo aquilo que nós fizermos, lá em 1 Coríntios 10, verso 31, a palavra fala assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo tem que ser para a glória de Deus. E quem age assim, certamente sempre terá trabalho. Lembre-se daquele texto tão maravilhoso de Provérbios 12, verso 24, que diz assim: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Né? Provérbios, capítulo 12, verso 24. Deixa eu ler esse texto numa outra versão aqui. Eu vou ler agora numa versão atualizada, muito interessante. Né? Provérbios, capítulo 12, versículo 24. É um princípio aqui da palavra de Deus sobre finanças. A palavra vai dizer assim, olha só: a mão diligente dominará, ou seja, governará, mas a remissa, a preguiçosa, será sujeita a trabalhos forçados. Então, esse é o princípio da palavra de Deus. Então, amados, quando nós estamos falando aqui de administração financeira pessoal, também surge na nossa mente a seguinte pergunta: você gostaria de sempre ter dinheiro? Olha, se a sua resposta for afirmativa, para que isso aconteça, é necessário apenas pôr em prática o mais básico princípio de administração financeira. Gaste menos do que você ganha. Aí você vai ter sempre dinheiro. Veja só que coisa interessante, irmãos. Se alguém faz isso mês após mês, além de sempre ter dinheiro, cada mês terá mais dinheiro. E é importante, eu fico tão alegre, tão feliz quando eu vejo algum irmão ou irmã que eles sentam, né, todo começo do mês ou final do mês, quando recebe seus salários, eles sentam com um caderninho, tem ali as suas contas a pagar e pagam com alegria. É importante, sabia, meus irmãos? É uma bênção aqueles irmãos que, quando recebem o dinheiro, o seu salário, têm prazer em pagar as suas contas. A água, a luz, o telefone, uma série de coisas, tem que pagar com prazer. E quando vai ao mercado, né, tem que fazer a compra, ele escolhe ali tudo aquilo que é necessário. Né? Algumas pessoas
faz a compra mensal, outros compram semanalmente. Eu, particularmente, compro semanalmente, juntamente com a minha esposa, né? Mas é interessante sentarmos e não gastarmos além do que nós ganhamos. E é importante que você abra uma poupança, caderneta de poupança. Guarde lá R$50 por mês, guarde lá R$100 por mês. No final do ano você vai ter um dinheiro bom para você fazer uma viagem, para comprar roupas e tudo à vista. Você vai começar a ser cabeça e não cauda. Isso é importante, irmãos. Mas aqueles que recebem o salário, ficam gastando, entram em dívidas e vai para o cartão de crédito e começa a pagar juros ao banco, normalmente as pessoas que pagam muitos juros são pessoas que não são dizimistas, né? A primeira coisa, meus irmãos, que um filho de Deus, ao receber o seu salário, ele deve fazer, é separar o dízimo do Senhor. A palavra fala assim, lá em Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10, ela diz assim, olha, Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, a primeira coisa, quando alguém recebe o salário, falando para cristão, né? E ele também deve, em primeiro lugar, as primícias, né? A primícia, a palavra fala aqui, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Tudo aquilo que entrar, né, como salário, você deve separar em primeiro lugar para o Senhor, para devolver ao Senhor aquilo que Ele já nos concedeu. Né? Deus, primeiro, se Ele pede algo de nós, é porque primeiramente Ele nos dá. Tem pessoas que contribui com dízimo, mas esperando receber do Senhor alguma coisa. Não, meus irmãos. Em primeiro lugar, Deus já nos abençoa com 100% e espera que nós devolvemos com alegria. Porque a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 9, que Deus ama ao quem dá com alegria. Será que nós temos contribuído com alegria? Ou não? Né? Tem pessoas que quando chega na hora de contribuir para o Senhor, parece que dentro da carteira deles tem escorpião. Então eles têm medo até de abrir, porque senão o escorpião vai dar uma picada na sua mão. Né? Irmãos, mas todo dizimista é uma pessoa feliz, alegre, uma pessoa próspera. Deus abençoa ela com boa saúde. E se Deus quiser, vai abençoá-la também com bens materiais. Porque o nosso Pai Celestial, Ele nos abençoa de uma forma tão rica, meus irmãos. Nosso Pai, Ele é muito generoso, né? Então nós devemos sempre gastar menos do que nós ganhamos. Então nós vamos guardar dinheiro. Parece simples e parece fácil, mas não é, meus irmãos. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Como faço para gastar menos do que ganho? Então eu quero passar algumas orientações para você aqui nessa oportunidade. Primeiro que você tem que utilizar um orçamento. O orçamento é uma excelente ferramenta para administrar bem os gastos de acordo com os rendimentos disponíveis, porque nele devem ser anotados todos os ganhos para saber de fato quanto se tem para gastar. E logo em seguida, pode-se planejar e controlar todos os gastos, de modo que seja possível verificar para onde está indo o dinheiro. É importante que você saiba, né? Porque aí você vai mandar no dinheiro. Porque o dinheiro, ele é senhor na vida de muitas pessoas. Então, o dinheiro tem que ser, na vida do Filho de Deus, servo. Ou seja, nós é quem mandamos no dinheiro. O dinheiro não pode mandar no Filho de Deus. Né? Uma outra coisa interessante aqui. Você tem que frear, neutralizar o seu impulso consumista. Né? Mesmo que haja dinheiro disponível, não significa que ele precisa ser gasto com futilidades. E por mais dinheiro que uma pessoa receba, sempre haverá onde ela gastar. Por quê? Porque a tendência humana é sempre ter mais e mais. Né? A pessoa parece que ela não se satisfaz. Somente aqueles que de fato têm a vida de Cristo, que creram, que morreram e ressuscitaram com o Senhor,
Cristo vem habitar dentro delas e Cristo satisfaz. A nossa satisfação é o Senhor. Aí, se a gente querer algo mais, é de Cristo. Porque as coisas que nós compramos nos satisfazem sim, mas por algum tempo. Muito curto, diga-se de passagem. E depois nós queremos mais, não é assim? Então, irmãos, por isso mesmo, nós precisamos nos conscientizar e aprender a controlar esse impulso consumista, porque, caso contrário, gastar mais do que ganhamos será frequente e os problemas financeiros estarão presentes no nosso dia a dia. Portanto, me escute com bastante atenção. Nunca compre por impulso. Aprenda a planejar os seus gastos. Faça se é planejamento, faça uma planilha de quanto que você ganha, de quanto que você pode gastar, né? Verifique quanto que você paga de luz, de água, de telefone, para que você nunca venha a ser envergonhado. Você está me entendendo, meu amado irmão? Jesus falou o seguinte, olha, é necessário que a gente senta, faça os planejamentos. Se você for construir uma casa, né, fazer de repente no fundo da sua casa ali um puxado, senta com a sua esposa, com seus filhos, né, se eles trabalharem, senta ali, vamos buscar o Senhor. Senhor, nós queremos fazer lá no fundo um puxado, queremos construir uma churrasqueira, então vamos juntar aqui a nossa renda, né, o marido, a esposa, os filhos. Olha, nós ganhamos tanto, nós podemos aplicar tanto aqui, faça um planejamento, coloca no papel e começa a construir. Você não vai ser envergonhado, tá bom? E outra coisa, não compre a prazo. Evite ao máximo comprar a prazo, pois isso significa que está sendo gasto dinheiro que ainda não foi recebido. E você está comprometendo a sua renda futura. Por isso que lá em Romanos tem um texto muito interessante, capítulo 13, eu já me referi aqui nele anteriormente, mas vou citar agora a fonte. Romanos 13, 8, a Bíblia diz assim, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Não devam nada a ninguém. Isso aqui é muito importante, né? Então, por isso que é necessário fazermos um planejamento. Uma pessoa sábia, primeiro ela vai depender do Senhor, vai buscar orientações do Senhor, e quando nós buscamos conselhos do Senhor, né, eu fico assim, bastante chateado quando eu vejo um cristão buscar conselhos de pessoas mundanas. Eu vou construir lá no fundo da minha casa uma edícula, então eu vou ver com o pedreiro lá, etc., e não consulto o Senhor. Então, quando nós consultamos o Senhor, Ele pode nos indicar um bom pedreiro. E Ele fala no Salmo 32, versículo 8, não se esqueça disso. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Então, vamos buscar instrução e conselho do Senhor, daquele que pode tudo, daquele que sustenta tudo. Porque quando nós buscamos conselhos do Senhor e temos a aprovação do Senhor, o Senhor vai nos ajudar a edificar aquela edícula, a construir a nossa casa. Ele vai nos dar saúde, porque quando nós colocamos, o nosso projeto, nossos planos diante do Senhor, sabe o que acontece? O próprio Senhor se compromete com aquela obra também, Então, isso é maravilhoso. E a palavra fala em Filipenses 4:6. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus. Ou seja, coloca tudo diante do Pai. Tudo, por menor que seja. Até aqueles mínimos detalhes. Coloca diante do Senhor para que Ele abençoe. E você nunca vai sofrer vexame. Me escute com cuidado. Tá bom, queridos? Uma outra coisa muito interessante. Você jamais deve comprar alguma coisa por status, Essa é uma das principais causas pelas quais as pessoas envolvem-se em dívidas, pois, comparando-se com os outros, elas acabam estabelecendo um estilo de vida acima do que a renda permite. Então, aprenda você a exercitar a humildade e viva com simplicidade. Este aqui é o padrão bíblico. Paulo fala para nós lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3, que diz assim:
Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então não queira se aparecer. Não queira comprar coisas porque, olha, o meu vizinho comprou um Honda Civic, comprou um carro novo, então eu também preciso de ter um carro novo. Não. Talvez aquilo que Deus tem para você não tem para ele. Aquilo que Deus tem para ele não tem para você. Não queira aí ficar engordando o olho, invejando, né, daquelas pessoas que prosperam. Muito pelo contrário, se alegra, celebra, faz festa. Se o teu vizinho de repente comprar um carro novo, se você for cristão, sabe o que você deve fazer? Alegrai com que se alegram. Então você deve ir lá no supermercado, comprar lá uns 3 quilos de carne, picanha, para assar, e chama ele e fala, olha, meu vizinho, eu estou muito contente porque você comprou um carro novo, eu quero se alegrar contigo. Então eu comprei aqui uma carne, eu quero assar uma picanha, e você e tua família são convidados para vir na minha casa, para a gente aqui comer e beber e nos alegrar. Olha só, essa é uma atitude maravilhosa de um cristão. Né? Então, meus irmãos, isso só vai acontecer na vida de uma pessoa que morreu com Cristo. O verdadeiro cristão tem uma atitude certa, correta, coerente. Né? Ele vai se alegrar com aqueles que se alegram. Estão me compreendendo? Então, meus irmãos, antes de você comprar alguma coisa, faça a si mesmo, né, com as suas famílias, algumas perguntas como essas que eu vou citar para vocês aqui agora. É desejo ou é necessidade? Aquilo que eu vou comprar, eu preciso daquilo ou é um desejo do meu coração? Eu tenho necessidade ou eu estou desejando? Uma outra pergunta interessante que devemos fazer é essa aqui. É realmente necessário e útil ou totalmente supérfluo? Porque muitas coisas que nós compramos não é necessidade. São coisas supérfluas. Depois fica lá no canto, nós gastamos dinheiro à toa, né? Ou seja, nós jogamos dinheiro fora. Né? E uma outra coisa que é interessante você perguntar. Já verifiquei a relação custo e benefício? Né? Quanto custa? Quais são os benefícios que vai me trazer? Né? Então você vai poder, fazendo essas perguntas, você vai poder crescer um pouquinho. Uma outra pergunta que é interessante você fazer é essa aqui. Haverá despesa de manutenção? E posso suportar tal despesa? Então tem que ser avaliado tudo, queridos. Quanto tempo eu preciso trabalhar para ganhar tal quantia? Você quer comprar alguma coisa que custa tanto, então você recebe tanto, gasta tanto com as suas contas, água, luz, telefone, quanto que sobra, com esse que sobra, isso já incluindo primeiramente o dízimo, né, você deve verificar se de fato quanto tempo você vai precisar de trabalhar para ganhar tal quantia para comprar determinada coisa que seja de utilidade, né, ou de necessidade para a sua vida. Uma outra pergunta aqui. Os benefícios compensam o esforço que fiz para conseguir o valor do bem? Tem que avaliar tudo, meus irmãos. E levar seriamente, porque o Filho de Deus, ele é persistente. Ele tem visão de coisas, ele sabe onde entrar e sabe onde sair, sabe a hora de comprar. Né? Então, uma outra coisa que é importante aqui, por favor, se você quiser andar para trás, é quando um irmãozinho, irmã ou alguém, de repente está com a corda no pescoço, de repente tem lá uma pessoa que você sabe que está em necessidade, ela tem um carro bom, e ela quer vender aquele carro, mas ninguém compra, ela resolve vender para você, olha, eu tenho um carro, eu quero vender pela metade do preço. Ele vale 15 mil reais, eu quero vender por 7,5. Você compra, é teu. Aí você vai e compra. Se você comprar esse carro por 7.500, olha, este carro não vai ser abençoado na sua vida. Deus vai cobrar de você que comprou o carro, né, pela metade do preço, Deus vai fazer com que você pague quase que o triplo. Né? Então não compre. Pode comprar, mas pague o valor correto. Pague aquilo que vale, porque nosso Deus é justo. E se somos filhos de Deus, nós temos que ser justos também. Algum tempo atrás, uma pessoa me ligou
ela foi falar comigo, estava muito endividada, uma pessoa que é corretor de imóveis. Olha, eu tinha uma chácara, tive que vender para pagar minhas dívidas, e eu ganho muito dinheiro, não sei para onde que meu dinheiro vai. Eu compro e vendo, eu ganho por dia 2, 3 mil reais por dia, mas agora a minha vida está andando para trás. Eu estou vendendo, mas eu não sei para onde é que o dinheiro está indo. Aí eu falei com ele, fiz algumas perguntas, ele falou para mim, olha, quando eu ganho mais dinheiro é quando eu vejo alguém que está meio enforcado, né, que quer vender ali a sua propriedade, o seu carro, eu compro pela metade do preço. Eu falei para ele, meu irmão, é aí que está o teu problema. Você não está pagando o valor que é devido. Então Deus, Ele vai tirar tudo de você, porque Deus é justo. Deus é justo. E se Deus é justo, nós somos os seus filhos, nós também temos que ser justos. A não ser que nós não temos a natureza divina em nós. Tá bom, irmãos? Mas se Cristo é a nossa vida, nós temos que ser justo, como é justo o nosso Pai Celestial. Né? Nós não podemos e nem devemos defraudar ninguém. Tá? Uma outra pergunta aqui que nós devemos fazer sempre: há algo mais importante onde devesse gastar ou investir esse dinheiro? Então você tem que analisar tudo isso, fazer uma avaliação. Aí sim você vai poder ser uma pessoa próspera, você vai poder ganhar dinheiro. Mas infelizmente, a nossa cultura brasileira, ela é incomum as pessoas, né, planejarem os seus gastos. Elas não os planejam, ela entra de cara, depois ficam brigando com a esposa com o marido, por que tantas dívidas, não dá nem para a gente viajar no final do ano, temos que pagar isso, pagar aquilo. Por quê? Porque não planejaram. Elas simplesmente compram e depois é que começam a pensar como é que vão pagar. Não é assim? A grande maioria é assim. Eu tenho atendido e orientado muitas pessoas endividadas que compraram e só depois que elas começaram a pensar como é que iriam pagar. Mas aí elas não pensaram que elas poderiam ficar doentes, elas não pensaram que iriam receber visitas, elas não pensaram que iriam ser chamadas para ser padrinhos de casamento, né? Então elas acabam aí comprometendo a renda com as contas. Então nunca sobra. Mas o desejo de comprar continua e então fazem muitas contas. E tudo que compram a prazo. E por causa disso, uma boa parte da renda dos próximos 2 ou 3 anos já está comprometida. Queridos, fazer dívidas tornou-se um hábito. O péssimo hábito da dívida, ou seja, primeiro comprar e depois pagar. No reino de Deus não é assim. Porque, irmãos, se você vai a uma loja, né, muitos são assim, né, por não conhecer o Senhor, por ser pessoas descuidadas, eles vão numa loja, vê aquela televisão, eles vão para comprar, de repente, ali um ferro elétrico que tem necessidade. Mas aí, ali, né, os vendedores vêm, olha, chegou uma televisão nova, aquela que você sempre quis comprar, e é muito bonita, a gente faz para você em 10 vezes de tanto. Ah, não, aí eu tenho condições, porque aí você vai e compra. Quando você paga 1, 2, aí depois surgem outras coisas, você vai verificar, né, onde é que você entrou de cabeça em dívida, porque vai surgir outras coisas. As pessoas têm necessidade de comprar, o consumismo, o sistema incute na mente das pessoas, comprar. Então se você não tiver uma satisfação e sabedoria para dizer não, você sempre vai estar entrando em dívida. Esse hábito da dívida, né, que é primeiro comprar e depois pagar. Não, irmãos, você tendo dinheiro, você pode pechinchar. Quantas vezes eu só compro à vista, né? Eu não ganho muito bem, mas Deus me deu a graça de comprar tudo à vista. Eu vou lá, por exemplo, às vezes tem lá, olha, promoção, à vista é tanto. Vamos supor no caso, algum tempo atrás nós compramos aqui, minha esposa comprou uma máquina de lavar, muito bonita, aquela que faz tudo, e o preço dela era R$1.000 e poucos. Nós juntos, 8 meses, né, ela ficou lavando roupa num tanquinho tal, e nós guardando dinheiro, trabalhando aferradamente nisso, conseguimos guardar R$1.000 e poucos. Nós chegamos lá na loja, ela tinha baixado um pouquinho mais, a máquina, era 1.400 e pouco.
Aí nós falamos o seguinte, nós tínhamos o dinheiro. Olha, nós queremos comprar essa máquina à vista. Quanto é isso? Primeiro nós fizemos pesquisas. Nós vimos ali preços diferentes. Nós fomos na mais barata. E depois, na mais barata, quando nós dissemos que ia pagar à vista, ele falou, ainda tem mais 10% de desconto. Então nós ganhamos dinheiro. Então, olha, demora a guardar dinheiro, mas vale a pena. Você é cabeça e não cauda. É tão bom você dormir, colocar a sua face no travesseiro, não dever nada para ninguém, somente o amor que tem para com os outros, né? Isso é maravilhoso, irmãos. Quão bom é você não dever nada para ninguém, não é assim? Então, uma outra coisa importante aqui, toma muito cuidado para não adquirir o hábito da dívida. Sabe por quê? Pois esse hábito, certamente, ele vai criar na sua vida um ciclo vicioso e vai ser difícil você sair dele. Porque a pessoa que tem o hábito da dívida, ela costuma assumir prestações até o limite do que recebe. Então, meus queridos irmãos, quando a renda aumenta, ela pode assumir parcelas maiores, o que faz com que a dívida também aumente. Ou seja, ao invés de o aumento da renda ser a solução, na verdade está aumentando o problema. Então, perceba então que se alguém está nesse ciclo vicioso da dívida, é absolutamente certo que um dia ele vai causar problemas, porque mais cedo ou mais tarde, por um fato qualquer, doença, talvez perda do emprego, velhice, não será possível pagar em dia todas as suas contas, as suas dívidas. Pronto. Os problemas financeiros, eles estarão definitivamente presentes e precisarão ser enfrentados. Irmãos, quando os problemas aparecem, uma das primeiras coisas que temos a tendência de fazer é reclamar de Deus, não é assim? É murmurar, né? Então, antes de você murmurar, antes de você reclamar por sua condição financeira, você já parou para pensar em como você administra o dinheiro e os bens que Deus lhe concedeu? Quero ler para vocês aqui um texto lá em Provérbios capítulo 19, o versículo 3. Abra sua Bíblia, Provérbios 19, versículo 3, a Bíblia diz assim. Olha que coisa interessante aqui. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Tem uma outra versão que diz assim: a falta de juízo, você pode colocar aqui financeiro, é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus. Está vendo? A falta de juízo financeiro é o que faz a pessoa cair na desgraça. E depois ela coloca a culpa em Deus. Então, meus irmãos, eu quero apresentar aqui, se der tempo ainda, algumas razões para não se ter dívidas. Preste atenção. Algumas razões aqui para você não ter dívida. Primeiro que perder o emprego e a remuneração é algo que pode acontecer com qualquer trabalhador, com o filho de Deus, com aquele que não é filho de Deus. E se alguém está endividado, aí no hábito da dívida, certamente esse fato vai gerar instabilidade imediata em suas finanças. Aí vai acumular tudo. Olha, meus irmãos, eu já tenho notícias de muitas pessoas que compraram muitas coisas, né, fizeram dívida, e depois ela perdeu o emprego. E chegou os vencimentos dessas dívidas, elas não tinham com que pagar. Aconteceu que a pessoa veio a se suicidar, porque ela era uma pessoa muito justa e não tinha condições de pagar, e para não ser envergonhada, ela foi lá no fundo da sua casa, no pé de jabuticaba, e colocou uma corda no pescoço e se suicidou. Só. Tem muitos casos de dívida de pessoas que tentaram se matar também, por causa de dívidas, né? Por falta de planejamento. Em segundo lugar, se por algum motivo aí pagamentos forem atrasados e houver inadimplência, o cobrador começar a bater a porta, ou o nome do devedor for inscrito no cadastro do SPC ou do Serasa, que nós conhecemos como Sistema de Proteção ao Crédito,
Será que seria possível dormir tranquilo, irmão? O seu nome está no Serasa. Será que você vai dormir tranquilo? Será que isso causaria transtorno no seu lar, no seu relacionamento com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos? Nós sabemos que problemas relacionados às finanças provocam muitos desentendimentos familiares e estão entre as principais causas de divórcio. Tem um amigo meu que trabalha no fórum, tem me relatado que no cartório, tem me relatado para mim que uma das coisas que mais tem separado também são dívidas. Tantas dívidas. Né? Então, ao fazer dívidas, por favor, provavelmente aí juros mais altos serão pagos. Então, boa parte do esforço feito no trabalho será para pagar juros. E, em geral, dinheiro que está sendo jogado fora. Muitas pessoas que não são dizimistas, que não devolvem ao Senhor, elas pagam dízimo ao diabo. E pagam muito mais. Sempre com farmácias, sempre o carro está com problema, tem que arrumar isso, arrumar aquilo. Né? E uma outra coisa aqui, meus irmãos, dívida, ela é escravidão. Dívida escraviza a pessoa. Em Provérbios 22, versículo 7, a Bíblia diz assim: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Está vendo aqui? Então você fica escravo daquela pessoa que você deve. Né? De repente, se você pega emprestado, quantas vezes, né, pessoas que foram pedir dinheiro emprestados para um para outro. Eu lembro de uma vez que um amigo meu, ele veio pedir dinheiro emprestado para mim. Eu emprestei para ele R$100. Ele disse que iria pagar no próximo vencimento do seu pagamento. Chegou no próximo vencimento, ele não me pagou. Ele falou: olha, Cláudio, não vai dar para te pagar agora, o mês que vem eu te pago. Tudo bem? Tudo bem. Aí passou outro mês, ele não me pagou. Aí no outro mês eu vi ele com a camisa nova. Aí eu já pensei, né? Olha só, que cara mais sem vergonha. Ele não me paga, mas comprou uma camisa nova. Né? E aquilo lá começou a me perturbar. Até que um dia, eu estava considerando isso diante do Senhor, o Senhor falou ao meu coração: olha, vai lá e perdoa-lhe essa dívida. Você vai ter paz. De fato, por eu ter emprestado para ele e ele não ter me pagado, aquilo começou a tirar a minha paz. Eu cheguei para ele e falei o seguinte: olha, fulano, você lembra aqueles R$100 que você pegou emprestado de mim? Ô, Cláudio, de verdade, eu tenho que pagar para você. Eu falei: não, meu irmão, olha, aqui lá é um presente. Está perdoada essa dívida, você não me deve mais nada. Está perdoado. Né? Aí, quando eu perdoei essa dívida, aí a paz entrou no meu coração. Fiquei tranquilo. Aí eu não vi, aí ele começou a comprar um monte de coisa, eu comecei a se alegrar com isso. Falei: que bom, tomara que ele possa crescer bastante, ganhar muito bem e nunca mais venha pedir dinheiro emprestado. Mas se vier pedir dinheiro emprestado, eu vou emprestar de novo, sim. E se ele não puder pagar, eu vou dar de presente. É isso, porque nós não temos nada, irmãos. Né? E todas as vezes que nós doamos, né, para alguém, de fato nós estamos matando cada vez mais este Deus chamado moeda, esse Deus mamon. E dívida, ela é maldição. Você já ouviu alguém dizer assim: olha, como eu sou abençoado, estou cheio de dívidas? Já viu? A dívida, ela aproxima maldições e não bênçãos da vida de uma pessoa. E, em alguns casos, talvez pudéssemos considerar a possibilidade da dívida como na compra de um imóvel. Por exemplo, se for com minucioso planejamento. Mas muita atenção, você que está me escutando. É comum nós ouvirmos que pagar aluguel é jogar dinheiro fora. E isso não é necessariamente verdade, pois pagar juros de financiamento pode ser mais caros que pagar aluguel. Portanto, meu querido, muito cuidado com financiamento imobiliário ou consórcio, pois pode ser um péssimo negócio. Não é recomendável assinar um contrato sem antes buscar conselhos consistentes, calcular cuidadosamente e verificar as implicações das prestações no orçamento familiar, para que isso não tire a tranquilidade e não venha a ser mais um problema na sua vida. Né, irmãos?
e também nas demais aquisições, seja de eletrodomésticos, móveis, o vestuário, além de todos os gastos do dia a dia, procure exercitar o hábito da poupança. Ou seja, primeiro economizar, depois gastar. Gastar aquilo que já foi ganho. Está me entendendo? E a Bíblia diz assim, que o sábio, ele economiza. Sábio é você economizar. E na vida da maioria das pessoas, haverá períodos de escassez, porque quando as circunstâncias serão adversas, as pessoas começam a entrar em dívidas. Por isso que os especialistas financeiros, eles sempre aconselham as pessoas a manter, no mínimo, uma poupança equivalente de 3 a 6 meses o total dos gastos mensais. Essa aqui, meus irmãos, é uma atitude sábia de proteção para evitar problemas financeiros. E a maioria das pessoas, no entanto, elas não conseguem ou não quer pôr esse conselho em prática e prefere permanecer endividada. Endividada. Né? Então, além daquilo que eu já falei até aqui, ainda é necessário, meus irmãos, nós abordarmos aqui um tópico bastante primordial. Não há boa administração financeira pessoal sem que haja considerados dízimos, ofertas e generosidade. Tudo aquilo que eu já falei até agora, ela vai ter pouco valor na tua vida se não permitirmos que Deus faça parte de nossas finanças. Lembra que eu li aqui, Provérbios 3:9? Honra ao Senhor com todos os seus recursos e com as primícias de toda a tua renda. O que isso significa? Isso significa que devemos priorizar, dar a Deus uma parte de nossa renda. As contribuições elas devem ser entregues como um ato de obediência e gratidão a Deus e não como negociação com Deus. Porque devolver o dízimo permite a nós expressar a nossa gratidão pelo privilégio de ganhar um salário. E também demonstra a compreensão de que não somos os donos dos nossos recursos. Somos apenas administradores do dinheiro que Deus nos permitiu ganhar. Portanto, meu querido ouvinte, nós devemos honrar a Deus com os nossos bens. Sempre. Ou seja, com tudo o que temos. Desses 100%, não apenas com 10% dos nossos rendimentos. Porque quando a gente fala em dízimo, a gente já pensa logo em dinheiro. Sim, dinheiro. Mas também o dízimo do nosso tempo com o Senhor. Deus nos dá para nós, o dia são quantas horas? Não é 24 horas? Dessas 24 horas, quanto que é 10%? Calcule aí. Então você tem passado 2 horas com Deus todos os dias, lendo a palavra, em comunhão com Ele. Esse também é um dízimo que Ele requer de nós. Irmãos, lembre-se de uma coisa. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Então, cada um de vocês contribua conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou talvez por obrigação, por ordenança. Porque Deus, Ele ama a quem dá com alegria. E há muitas oportunidades de contribuir, de ofertar. A obra do Senhor precisa ser sustentada, irmãos. A igreja do Senhor precisa ser mantida. Missionários precisam ser enviados. Bíblias precisam ser distribuídas. Será que alguém que está endividado pode ter alegria em ofertar? Claro que não. Eis aí mais um bom motivo para não se ter dívida. E além do dízimo e ofertas, há ainda a generosidade. 1 Timóteo 6,18, a Bíblia vai trazer uma palavra assim: pratique o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Em Provérbios capítulo 11, 24 e 25, a Bíblia vai dizer assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e cai na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, irmãos,
dê ofertas e pratique a generosidade, mesmo enquanto você tem pouco. Pois se esperar ter muito para começar a fazer isso, pode ser que nunca faça. Assim como nas ofertas, Deus também se alegra quando somos generosos, principalmente quando fazemos de coração. De coração. Um dos principais textos da Bíblia, lá em Mateus 22, de 37 a 39, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Irmãos, como as nossas finanças, como podemos demonstrar amor ao Senhor? Dízimos e ofertas. E como podemos demonstrar amor ao próximo? Generosidade. Então, eu espero que o Espírito Santo possa ter interpretado essa palavra ao seu coração. Que Deus revele mais de Cristo, a nossa riqueza é o Senhor, e tudo aquilo que vem dele, é para nós. Tudo aquilo que ele é, ele dividiu conosco. Então, irmãos, que Deus te abençoe e que Deus revele essa verdade ao seu coração de uma forma que você não caia mais em dívidas. Seja uma pessoa que planeje o seu orçamento. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Senhor nos põe de pé, prosseguimos para o alvo que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o qual suportou a cruz, venceu o mundo, trouxe a luz, nos libertou da lei, do pecado e da morte, dando vida a todos nós. A Ele a glória, a Ele todo louvor. Com alegria nós proclamamos seu santo nome. A Ele a honra, a Ele todo proclamamos o seu poder. O Espírito do Senhor nos põe de pé. Prosseguimos para o alvo que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o qual suportou a cruz, venceu o mundo, trouxe a luz, nos libertou da lei, do pecado e da morte, dando vida a todos nós. A Ele a glória, a Ele todo louvor. Com alegria nós proclamamos seu santo nome. A Ele a honra, a Ele todo
proclamamos o seu poder. A Ele a glória, a Ele todo louvor. Com alegria nós proclamamos seu santo nome. A Ele a honra, a Ele todo louvor. Com alegria nós proclamamos o seu